Nesta aula, falaremos um pouco mais aí sobre esta poderosa ferramenta que é o Google Analytics, né? Só que hoje mostraremos um pouquinho, né? Falaremos inicialmente conceitos, né? Sobre analisar métricas, tá? Então, Google Analytics, nós já tivemos uma aula aí de como fazer o cadastro, né? Como fazer aí um cadastro, cadastrar uma conta e também colocar o seu site lá na ferramenta Google Analytics, certo? Nós já tivemos aí uma aula sobre como você instalar, né? Colocar aí o seu site para você fazer a mensuração, para você fazer o acompanhamento de métricas, de audiência, de visitas, né? No seu site, correto? Então hoje nós vamos aprofundar mais, né? Explorar um pouco mais aí sobre essa poderosa ferramenta que é o Google Analytics, fazendo então análise de algumas métricas, tá? Só que antes de a gente fazer essa parte prática, eu vou passar um conceito aqui, né? Alguns conceitos para ficar claro aí o que vem a ser então métricas, tá? Então dentro aí do marketing digital, você já deve ter ouvido falar aí muito essa palavra métricas, não é isso? E o que vem a ser então métricas? Então vamos lá. As métricas, então, o que são as métricas em marketing digital? São indicadores utilizados para medir os resultados das ações e campanhas implementadas nos canais de marketing, né? Então, uma primeira definição que a gente tem aí do que vem a ser métricas no marketing digital são indicadores, tá? E isso vale para qualquer formato de marketing digital que você venha fazer aí para a sua empresa, para a sua marca, certo? Então, desde o seu site, né, no blog, nas redes sociais, ou YouTube também, tá? É possível você medir, né, e fazer a mensuração de métricas, por exemplo, de acessos do seu canal do YouTube a vídeos, certo? E, além disso, é possível também você medir as métricas, por exemplo, de pessoas que visitam o seu perfil do Google Empresas, né? Google Meu Negócio, tá? Inclusive na própria ferramenta Google Meu Negócio, você tem lá uma parte de Insights, né? Onde você obtém vários dados valiosos, tá? Só que através do Google Analytics, é o que nós vamos ver aqui hoje, né? São informações mais detalhadas, ok? Então, muito bem. Então, essa é a primeira definição aí do que são métricas em marketing digital. Continuando aqui, vamos dar esse exemplo. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre este gráfico. Então, falando sobre métricas, nós temos aqui, inclusive, essa divisão de visitantes, leads e clientes, inclusive no formato de um funil, tá? Então, esse conceito de funil em marketing, tanto digital quanto no conceito clássico do marketing, ele sempre é utilizado, né? Que se nós pensarmos em público-alvo, né? Nós temos, por exemplo, aqui, inicialmente, aqui no topo do funil, por onde entram os visitantes. Então, eu tenho aqui um número de visitantes, que é um número relativamente alto, que desses visitantes pode sobrar, por exemplo, desses visitantes vão gerar para mim leads. E o que são os leads? Nós já vimos isso em outras aulas, né? Nada mais é do que o contato, a conversão de contatos, né? Então, na prática, o que seria isso? Você tem um site, você tem um blog, um canal no YouTube, uma rede social, enfim. E você consegue medir, você consegue verificar, analisar que você teve durante um período, que pode ser durante um dia, ou durante uma hora, ou durante uma semana, durante um mês, um total de 2.270 visitantes no seu site, no seu blog, no seu canal, certo? É um número interessante, dependendo se for, por exemplo, por hora ou por minuto, né? Desses 2.270 visitantes, né, apenas 127, de fato, fizeram contato comigo, né, com a sua empresa, aí, com o seu site, com o seu canal.
esses contatos eles viraram leads, né? Então, leads nada mais são do que os contatos que vieram aqui do número de visitantes, ok? Então, entendendo aqui esse conceito, né? Aí, inicial sobre métricas, ok? Então, eu tenho aqui os visitantes, que desses visitantes geraram essa quantidade de contatos, de fato efetivos, que entraram em contato comigo, com a minha empresa. E desses leads, viraram apenas 13 clientes. Então, de fato, clientes que efetivaram uma compra, utilizaram o meu serviço, né? Enfim, teve a conversão aí que gerou valor para a minha empresa, para o meu negócio, ok? Então, é importante entender, quando a gente fala sobre métricas, né, esses termos aqui, né? Então, quais métricas eu tive? Esse tanto de visitantes. Daqui, por exemplo, eu poderia colocar que saíram desses visitantes aqui uma quantidade de cliques, por exemplo, num produto meu, ou para mandar para minha rede social, enfim, cliques. Desses cliques, quantas pessoas de fato deixaram o seu contato ou manifestaram interesse em um determinado produto ou serviço, né? E desses que manifestaram interesse, quantos de fato compraram o meu produto ou utilizaram o meu serviço, tá? Então, as métricas envolvem essa dinâmica aqui, ó, do funil, que a gente chama, né? Então, por este funil passa o meu público-alvo, que tem essas 3 fases, essas 3 variantes. Então, é importante começar a entender, quando a gente fala de métricas, esses 3 conceitos: visitantes, leads e clientes, ok? Muito bem. Acompanhando as principais delas, falando então em termos de metas, né, que vão do número de visitantes até o volume de vendas. Então, olha só o que eu acabei de falar aqui. Eu tive visitantes, então vamos pegar os 2 extremos, o topo do funil e o fundo do funil, certo? Então, desde visitantes até o volume de vendas. Então, se você acompanhar essas métricas, que são as principais, né? Porque, assim, essas que eu falei são as principais. Dessas derivam muitas outras. Hoje, até para não estender, nós não falaremos de todas, apenas de algumas, inclusive que nós vamos encontrar depois lá no painel de público-alvo no Google Analytics, ok? Muito bem. Tudo bem até aqui? Então, voltando aqui, se você acompanhar essas principais métricas, você consegue identificar o impacto de suas estratégias nos resultados finais da sua empresa. Então, se você tiver uma ferramenta que você consegue, por exemplo, acompanhar o número de visitantes, o número de contatos que foram feitos a partir dos visitantes e o número de fato de clientes que compraram o seu produto ou seu serviço, se você conseguir, de fato, acompanhar e identificar o impacto para os resultados finais da sua empresa, isso é muito importante. Mas isso é possível através de algumas ferramentas. E hoje aqui nós veremos lá na prática, no painel de público-alvo, como acompanhar essas principais métricas, ok? Muito bem, seguindo aqui, vamos mostrar aqui um pouquinho, né, exemplos de métricas de marketing digital. O primeiro exemplo, a primeira métrica que a gente precisa falar aqui, né, são a questão dos visitantes. Então, olha só, nós temos aqui os visitantes, que a gente falou que está no topo do funil, né? Ok? Que, então, seria o quê? Esta métrica visitantes. O número de visitantes representa a quantidade de pessoas que chegam até o seu site, independente de quantas vezes essas pessoas acessaram o endereço, tá? Então, por exemplo, dentro aí, numa outra aula que nós tivemos sobre remarketing de conversão, ou pixel de conversão, ou também a gente pode chamar de tag de conversão, quando lá no Google Tag Manager, ou até mesmo no Google Ads, a gente, quando vai criar a tag, no caso aí falando do Tag Manager, né? Quando a gente vai criar a tag,
tem alguns parâmetros que é importante lá, que eu mostrei para você separar, que é justamente aquela questão de você deixar definido, você deixar configurado para que o potencial cliente entrou no seu site uma vez, mas ele não efetivou, por exemplo, a compra, né? não houve uma conversão de fato. Na próxima vez que ele entrar, não vai contar uma nova conversão, tá? Então, é exatamente isso aqui que está falando, ó. O número de visitantes, que representa a quantidade de pessoas que chegaram até seu site, independente das vezes que as pessoas acessaram o seu endereço, tá? Então, essa é uma primeira métrica. Então, essa é uma métrica importante de ser acompanhada, tá? Então, só destacar isso aí, né? O número de visitantes é uma métrica de extrema importância para você, SEO da sua empresa, aí, você da área de marketing digital, fazer o acompanhamento, ok? Pois reflete diretamente a audiência que o seu site ou blog da empresa, do seu negócio, aí, da sua marca possui, ok? Então, veja a importância aí, né? Nós estamos falando aqui visitantes, então essa palavra audiência ela se faz muito importante, né? Ou seja, nós já vimos no caso aí esse jargão, né? Essa frase é muito comum. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, se você traça estratégias para você ser visto, né? Para que você aumente a audiência do seu site, da sua empresa, do seu blog aí, para um maior número de público-alvo, né? Essa é uma estratégia importante aí que envolve essa métrica que é visitantes, ok? Muito bem, uma segunda métrica muito importante aqui, né? Falando em termos de conceito, seria os leads que nós falamos lá. Então, os leads que está no meio do funil, né? E também a taxa de conversão. Então, os leads, nós já vimos também em outra aula, né? Mas aqui só conceituando um pouco mais. Os leads são aqueles visitantes do seu site ou blog que se interessaram pelo seu conteúdo ou por sua proposta de valor, o suficiente para preencher seus dados de contato em troca de algo, tá? Seja a assinatura de uma newsletter, um material para download, o contato de um consultor, um pedido de teste ou outros tipos de conteúdos. Então, olha só, o exemplo, que nós também já tivemos uma aula sobre isso, né? É aquela questão de uma landing page, então, que é uma página de captura que a gente criou lá no Google Ads, através dentro do assunto de remarketing, né? Através da ferramenta do MailChimp, que é ferramenta de listas, né? De e-mail marketing, certo? E fazer também remarketing. Então, esta página de captura, onde geralmente você... essa é uma estratégia, a página de captura é uma estratégia justamente para que você consiga um contato em troca de uma recompensa. Então, é uma estratégia amplamente utilizada por muitas empresas, né? E pela área de marketing digital das empresas, justamente porque ela traz bastante resultado, ok? Então, olha aí, né? Os leads se fazem muito importante justamente porque através deste material, deste conteúdo, que vai despertar o interesse aí, vai converter em, de fato, um lead, um contato para a sua empresa, ok? Muito bem. Seguindo aqui, agora vamos falar um pouquinho sobre algumas métricas fundamentais em marketing digital. Tá? Então, o que eu quero trazer para você aqui agora? Algumas siglas, né, alguns nomes de métricas que você possa encontrar aí nas diversas ferramentas que você pode utilizar, que você poderá utilizar aí na sua empresa, no seu negócio, né? No caso aqui do Google Analytics, que nós vamos ver já já, também tem alguns nomes dessas métricas aí que são fundamentais dentro do marketing digital, ok? Então, primeiro, leads por canal, né? Você pode encontrar, por exemplo, essa sigla ou esse nome aí, você pode encontrar, por exemplo, lá no YouTube ou até mesmo no Google Ads, enfim.
Então, leads por canal, contatos por canal. Tá? Não vou me estender aqui e detalhar cada uma dessas métricas, ok? É importante só deixar claro aqui um pouquinho o que é cada uma, ou pelo menos descrever o que é cada sigla dessa aqui, para que depois lá no Google Analytics, no Analytics, isso mesmo, né? No Analytics a gente possa verificar que essas métricas ou algumas destas métricas vão aparecer lá, mostrando diretamente, né, de onde que elas vieram, seja da cidade que ela veio, ou do site em que ela foi acessada, do canal em que ela foi acessada, do dispositivo que ela foi acessada, né? Você pode ter métricas, inclusive, até mesmo de cidade, de idade, né, de gênero, enfim, são muitas informações que essa ferramenta poderosíssima que é o Google Analytics traz para você aí que trabalha com SEO e também marketing digital, e que essas todas as informações servem para ajuda nas tomadas de decisões, seja da área de vendas ou até mesmo marketing, ou estratégias diversas de qualquer área da empresa, ok? Então, leads por canal. Custo por lead. Então, você talvez encontre esta sigla, CPL, que nada mais é custo por lead. E o que seria custo por lead? Quanto você, de fato, investiu, né, do seu orçamento, você gastou para ter de volta um contato, um lead, ok? Aqui o terceiro, CPC, custo por clique. Então, já está dizendo aqui, né, quanto que você, de fato, gastou, né, ou você investiu aí do seu orçamento por clique convertido daquela sua campanha publicitária, por exemplo, ou daquele vídeo seu no YouTube, ou para aquele anúncio responsivo na rede de display ou na rede de pesquisa do Google, tá? Então, quanto que foi o custo por clique, tá? Então, essas informações, inclusive, nós vimos aí no momento de criar campanhas aí dentro do Google Ads, campanhas da rede de display, rede de pesquisa ou rede, no caso, campanha de vídeos, né, campanha em vídeos do YouTube, lá no Google Ads, né? Você escolhe, por exemplo, esta métrica de custo por clique, ok? Muito bem. A quarta aqui, o CPA. O que seria o CPA? Custo por aquisição. Então, nós vamos ver, por exemplo, depois lá no Google Analytics, tem uma divisão, uma aba, né? Que você clica onde é exatamente aquisição. E lá você vai verificar outras informações. Então, a aquisição seria aquela conversão, né? De fato que a pessoa, essa aquisição ela está mais voltada, por exemplo, para um site de vendas, tá? Mas também você encontra outras informações importantes. Muito bem, seguindo aqui, né? A quinta métrica é o CPM, que nada mais é custo por mil, tá? Então, essa métrica também aqui, a gente encontra lá quando a gente vai criar uma campanha, por exemplo, de rede em vídeo lá no Google Ads, por exemplo, né? Que nada mais é um vídeo que você faz a promoção, você faz uma publicidade, uma campanha de anúncios, né? Linkando um vídeo, por exemplo, que você tem no YouTube. Então, essa métrica aqui, geralmente a gente escolhe, você tem a opção de escolher o CPM, que é o custo por mil, né? No caso aqui, custo por mil é custo por a cada 1000 visualizações do seu vídeo, ou a cada 1000 cliques, por exemplo, no seu vídeo, ok? Então, esse aqui é um exemplo que eu estou dando do Google, no caso aí do YouTube, ok? Esse custo por mil, dependendo do tipo de segmento ou de produto, você também pode estabelecer, e não necessariamente apenas vídeo, como eu estou dizendo do YouTube, ok? Outra métrica importante de ser sempre analisada é a taxa de abertura de e-mail, tá? Então, muitas vezes, não sei se você já tinha pensado nisso, né? Mas aquela coisa já deve ter acontecido com você. Você se interessou por um curso, por exemplo, online, e você preencheu os seus dados, mas de fato você não comprou aquele curso, né? Então, enquanto depois que você fez contato com a empresa, mas você não efetivou aquela compra, eles vão ficar mandando e-mail para você, no caso aí o próprio sistema, a própria programação de e-mail marketing vai enviar para você num período que pode ser para sempre, ou por um mês, ou por um ano, enfim.
cada vez que você não abre um e-mail, isso vai servir de métrica para eles fazer, por exemplo, um remarketing para você ou não, ok? Então, essa taxa de abertura de e-mail aqui também é uma métrica muito importante de ser analisada, ok? A sétima, taxa de clique de e-mail, que também é uma outra situação. Você pode abrir o e-mail e você pode clicar dentro do conteúdo do e-mail. São taxas diferentes, são métricas diferentes, que também são importantes de serem analisadas, ok? Aqui na oitava é a taxa de retorno, também conhecida como Call to Action, né? A taxa de retorno nada mais é, então, do que aquilo que você, digamos que você está lá vendo um vídeo e você tem lá um botão para direcionar para o site, para o blog. Este é um exemplo que eu estou pegando aqui, né? Quando você clica naquele botão, naquele link, ali já pode ser cobrado, por exemplo, uma taxa, porque houve um retorno a partir do interesse que despertou em você daquele conteúdo, de você saber mais, de você entrar em contato com aquela empresa, enfim. Ok? Muito bem, tudo bem até aqui? Deixa eu tomar uma água. Muito bem, agora vamos para a parte prática, que a gente vai fazer então aí uma análise detalhada e bem devagar, né? Para que você possa acompanhar e conhecer todas as métricas do painel aí de público-alvo do Google Analytics, ok? Então, como eu falei até agora, esta ferramenta ela é muito importante para a análise de métricas que nós vimos até aqui, ok? Tá? Então, um minuto para que você entre aí no seu computador, né, na sua ferramenta que é o Google Analytics, ok? Então, olha só, esta aula, né, essa parte prática é para você que já tem uma conta no Google Analytics, né, já fez o cadastro, né, já tem aí o seu cadastro e já tem um site rodando há pelo menos um período aí de alguns dias ou um mês, ok? Por isso que é importante que você veja, né, até é o meu caso aqui, eu vou mostrar para você as métricas, né, eu vou analisar algumas métricas apenas do meu site que está sendo analisado, né, que está rodando aí para fazer a mensuração de audiência e outras informações através do Google Analytics, tá? Então, por que eu estou dizendo isso para você? Não adianta você, um exemplo agora, eu não tenho nenhum site rodando para fazer o monitoramento através da ferramenta Google Analytics. Vou fazer agora e já observar os números. Você não vai ter dados suficientes para poder acompanhar. Então, se você não tem, eu recomendo que você faça isso primeiro, aguarde, né? E você retorne para poder fazer esse passo a passo num outro momento, ok? Tá? Então, olha só. Então, essa aula é para você que já tem um site dentro do Google Analytics rodando, né, sendo monitorado há pelo menos um período de dias, ok? Então, um minuto para que você entre, eu já vou aqui na minha ferramenta que já está aberta. Muito bem, já entrou aí no Google Analytics? Então, olha só, seguindo aqui nesse caminho, você vai no painel de público-alvo. Na verdade, só um parênteses aqui, né, para eu deixar bem claro para você. De tempos em tempos, né, o Google, a empresa Google, ela vai sempre mudando aqui
este painel de controles, vamos dizer assim, né? Esses menus aqui da ferramenta. Então, eles estão sempre passando por atualizações e mudando. Eles mudam de lugar. Um menu joga para cá, depois outro joga para lá, né? Uma métrica eles jogam num determinado local aqui, outra eles suprimem, outra eles acrescentam. Então, a todo momento, eles estão mudando aqui essa tela, essa cara aqui do Google Analytics, tá? Então, queria deixar bem claro que caso você não encontre, é importante você verificar, fuçar um pouco aí, né, a ferramenta, para encontrar caso tenha algum caminho que você não encontre, ok? Muito bem, então, por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, aqui quando a gente fala painel de público-alvo, esse nome painel de público-alvo ele não existe aqui mais. Ele tinha há um tempo atrás, tá? Então, vamos dizer que aqui, quando a gente vê na tela inicial do Google Analytics, ele traz para mim aqui, o primeiro menu é esse resumo de relatórios, ou se eu quiser ver em tempo real, ou só se eu clicar aqui, por exemplo, em página inicial, ele vai trazer dessa forma. Então, aqui sim, página inicial, ele traz aqui algumas informações, né? Só que são informações mais superficiais, ok? E quando eu venho aqui na parte de relatórios, aí sim eu vou ter mais informações que interessam no que diz respeito a métricas, ok? Então, quando a gente fala aqui, ó, painel de público-alvo, eu não tenho aqui esse painel de público-alvo, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o usuário, então você vai em usuário. Se for o seu caso, se você estiver verificando, vendo esta tela aqui, essa divisão deste menu, você vai em usuário, informações demográficas, detalhes demográficos, ok? Só que antes eu queria mostrar para você o seguinte. Aqui no resumo de relatórios, veja que ele traz aqui para mim algumas informações, tá? Ele traz aqui um total de 20 usuários. Então, como eu falei, é um site que está sendo monitorado aqui pelo Google Analytics há alguns dias. Não faz muito tempo, mas já tem dados suficientes para eu mostrar para você alguns parâmetros de métrica, certo? Então, logo de cara ele traz aqui, por exemplo, usuários, novos usuários, o tempo médio de engajamento, receita total, enfim, né? Aqui ele traz, por exemplo, aqui novos usuários sendo agrupados para saber se veio através do direct. O direct nada mais é do que a pessoa vai lá e digita o meu site diretamente, ou se é um público orgânico, ou se é um público que veio através de mídias sociais, né? Ou se foi um público que veio através, por exemplo, do vídeo que está lá no meu canal do YouTube. Então, é um vídeo orgânico, tá? Ou referral também seria aqui a partir de campanhas pagas, tá? Então, aqui ele traz informações. Ele traz aqui o país, né? Mas não necessariamente não traz uma divisão por cidades, tá? Traz outras métricas aqui embaixo também, ó, mostra a questão de tendências, a quantidade de dias, a evolução, por exemplo, de 20 de fevereiro até os dias atuais, ok? Ele traz aqui o número de visualizações de páginas dentro do meu site. Veja que ele traz aqui algumas métricas por eventos. Só que aqui eu verifico que são, por mais que você passe o mouse em cima, ele traz algumas informações do que se trata e algumas informações, alguns números, ainda assim eu penso que não são tão esclarecedores. Então, por esse motivo, nós vamos observar informações mais valiosas, informações que de fato podem te ajudar aí na tomada de decisões e de escolhas de estratégias, por exemplo, de marketing digital para aumentar as conversões, as vendas, enfim, o número de visualizações do seu site, do seu blog, da sua empresa, ok? Muito bem, então este caminho que eu disse aqui, ó, usuário, informações demográficas, detalhes demográficos. Então, você está vendo aqui, ó, nós temos usuários, ok? Ó,
Então está aqui, acho que o seu, inclusive, se você nunca chegou nesse ponto, vai estar dessa forma, usuário. Aí sim você vai clicar e vai abrir essas duas abas aqui, informações demográficas e tecnologias. Você vai aqui em informações demográficas. Então, olha só, aqui em informações demográficas, você vai clicar em visão geral das informações. E aí ele vai trazer novamente aqui aquela questão que eu mostrei aqui, né, usuários. Ele traz aqui usuários por cidades, aqui já se tornou um pouco mais interessante, ó, né? Usuários por cidades. O idioma das pessoas que acessaram, né, português e inglês. Aqui, faixa etários por idade, ele não traz nenhuma informação, mas eu quero que de fato você venha aqui, ó, então, detalhes demográficos. Então, aqui que a coisa começa a ficar mais interessante, tá? Então, olha só, aqui em usuários demográficos, até aqui tudo bem, nada de novidade, ele só traz usuários por país e novos usuários dividido por país aqui, que são 2 países, Brasil e Suécia. Ok, até aí tudo bem. Aqui que é importante a gente verificar, por exemplo, a questão das métricas. Então, olha só, acompanhe comigo aqui, né, aí, você rolando aqui, né, ó, nós temos aqui essa tabela, essa numeração, que aparentemente você pode falar, nossa, eu não consigo entender, está difícil de entender. Se você rolar aqui para o lado, ele também traz, ó, por exemplo, sessões engajadas por usuário, tempo médio de engajamento, contagem de eventos, conversões de todos, receita total. Ok. Para a gente obter informações mais detalhadas de métricas, a primeira coisa que a gente vai fazer, essa divisão, essa segmentação por país, ela está muito genérica. No meu caso aqui, que eu tenho poucos acessos porque o site está sendo monitorado há poucos dias. Então, se for o seu caso, aqui você vai clicar aqui em país. Quando você clica aqui em país, ó, você pode escolher essa segmentação, região, cidade, idioma, idade, gênero e interesses. Tá? De repente, você quer verificar métricas a partir de interesses do seu produto e serviço. Eu vou mostrar para você uma divisão a partir de cidades. Se você clica aqui em cidades, olha que interessante, ele já vai trazer uma divisão bem interessante aqui. Bom, primeira coisa que a gente já vê logo de cara aqui, ó, ele vai trazer os totais e um ranking, por exemplo, de acessos pelas cidades. Então, aqui já começou a ficar interessante, ó. Então, já mostrou que eu tive um total, né, 100% dos meus acessos, que dá um total de 20, tá? 20 usuários, ok? Então, assim, não seguindo novos usuários, né, o mesmo usuário pode entrar diversas vezes, vai continuar sendo aqui com o número de usuários. Diferente das sessões que podem ser abertas em outros momentos, pelo mesmo usuário, ok? Então, olha só, ele mostra que na cidade de Araçatuba, né, nesse período aqui, teve um total, então, de 13. Quando aparece aqui no 7, é quando foram feitos acessos a partir de navegação anônima. Quando você vai lá, por exemplo, no Chrome e escolhe abrir uma janela de navegação anônima. Então, ele não vai contar aqui como dado, ok? Então, ele traz aqui, ó, 4 usuários da cidade de São Paulo, 3 de Ribeirão, um dessa cidade aqui que é uma cidade da Suécia, um dessa cidade aqui que é do Acre e um usuário da cidade de São José do Rio Preto, que soma esse total. Então, já começou a ficar interessante. Se eu vier aqui para o lado, ó, então você clica aqui e arrasta para o lado, ó, ele vai trazendo aqui métricas que a gente comentou, certo? Então, isso que é muito importante você analisar aí. Então, ele vai mostrar, por exemplo, que na cidade de Araçatuba, eu tive um total de engajamento de 89 sessões engajadas. Então, opa, então engajamento é algo importante. Então, eu mostro, se eu fosse fazer um comparativo, que na cidade de Araçatuba, que é o meu local, eu tenho muito mais engajamento do que em outras cidades.
Então, isso é interessante. Então, eu vou investir mais em remarketing ou marketing digital, né, ou campanhas para a minha cidade. Então, já é uma decisão importante. A taxa de engajamento aqui ele mostra para você também, ok, né? Sessões engajadas por usuário, ele também mostra aqui uma média em percentual de 5,4. E traz essas divisões aqui por cidades, ok? Ele traz o tempo médio de engajamento, até aí tudo bem. Agora eu queria chamar a atenção aqui para essas duas colunas aqui. Por quê? É aqui que a gente tem as métricas, ou pelo menos algumas métricas que nós falamos agora há pouco. Veja que aqui, se eu clicar em todos os eventos, ele aparece algumas métricas que nós falamos, ok? Então, aqui, ó, o CLS, o FSP, o clique. Vamos lá, vou clicar aqui então em clique. Observa que eu continuo aqui com o parâmetro de cidades e ele mostrou que o número de cliques, eu tive um total de cliques de 47. Sendo que 45 foram na minha cidade aqui de Araçatuba e 2 na cidade de São Paulo. Tá? Então, já são informações importantes para eu poder utilizar estratégias para aumentar os meus cliques aonde eu quiser, ok? Vamos lá, continuando. Então, se eu vier aqui novamente, ó, escolher, por exemplo, essa opção aqui, ó, de Page View. Então, visualização de páginas. Observa que ele já mudou aqui, ó. Tá? Então, ele mostra para mim que eu tive um total de 588 visualizações de páginas no meu site, sendo que a maioria também está na cidade de Araçatuba. Eu tive uma quantidade de 32 que não são identificadas, né, de forma anônimas, e 30 na cidade de São Paulo. E depois outros números aqui, ó. Ok? Tá? Então, são informações valiosas para você usar de estratégia. Ainda aqui dentro da contagem de eventos, se eu escolher, por exemplo, aqui, ó, olha só, esta métrica de scroll, nada mais é do que ele vai mostrar para você aqui a quantidade de eventos de pessoas que rolaram até o final das páginas do meu site. Veja que eu tive um total de 251 rolagens até o final aqui na minha cidade e outros valores em outras cidades. Então, isso tudo, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nessa cidade de Rio Preto, a pessoa ela entrou, iniciou uma sessão, mas não navegou pelo meu site. Então, não interessa eu continuar fazendo, por exemplo, remarketing naquela cidade, naquela região, se for uma cidade como São Paulo, por exemplo, né? Então, essas informações também são muito valiosas. Muito bem, aqui no total de conversões, né, aqui você tem eventos e tem essa métrica que é Purchase. O Purchase seria as vendas. Como o meu site não é de vendas, então ele está tudo zerado aqui, está vendo? Não tem nenhuma informação. Então, mesmo que eu selecione o Purchase ou todos os eventos, ele vai continuar zerado, ok? Muito bem, então continuando aqui, ainda dentro de detalhes demográficos, vamos mudar mais alguns parâmetros aqui para verificar como é importante estas informações de métricas para você fazer estratégias de marketing na sua empresa, ok? Olha só, então eu ainda estou aqui dentro, por exemplo, dessa métrica de cidade, essa divisão, né? No caso, é essa segmentação por cidade, eu tenho aqui. Veja que aqui ao lado, eu tenho esse sinalzinho de mais. Se eu clico, eu consigo escolher outros parâmetros de métricas que ele vai trazer para mim dentro ainda de cidades. Então, veja que isso aqui também é muito valioso, é muito importante para você fazer um trabalho de análise de SEO, ok? Então, olha só. Primeiro que eu vou mostrar para você, eu vou selecionar esse aqui, ó. Então, o que fica direto aqui é o usuário, que nós já vimos, ok?
Se eu selecionar dispositivo, ele abre aqui para mim, olha só quanta informação importante. Se eu escolher dispositivo, você pode escolher o parâmetro, a versão do aplicativo que a pessoa utiliza. Então isso é importante para você que desenvolve, por exemplo, campanhas, e você vai ver, olha, naquela versão de aplicativo eu não tive nenhuma conversão. Então eu preciso me adequar para aquela versão. Eu também posso escolher o tipo de navegador ou a categoria do dispositivo. Então a categoria vai dizer, por exemplo, se é um smartphone, se é um tablet, se é um PC. Olha que interessante, a marca do dispositivo. Eu vou selecionar isso aqui só para a gente ver o que ele vai trazer para mim. Então você veio aqui, escolheu cidade, clicou aqui no mais, escolheu dispositivo, e eu vou escolher esse aqui, ó, marca do dispositivo. Olha que legal aqui, ó. Então veja que ele trouxe para mim que na cidade de Araçatuba, do total aqui que eu tenho, 6 acessos, 6 usuários foram através do Google. Então Google, computador, PC, certo? 4 foi através da marca Samsung, outros 4 foi Samsung, mas não tem a cidade porque foi através de uma navegação anônima. Outros 3 usuários foi também da marca Samsung da cidade de São Paulo. Outros 2 usuários também da marca Samsung de Ribeirão Preto. Aqui mais um de uma navegação anônima, mais um também de navegação anônima de Araçatuba. Ó, outro de navegação do sistema Opera, que foi um que eu acabei de fazer agora, tá? Da marca do dispositivo Xiaomi e outro do Google, tá? Então veja que interessante, né? E mostra inclusive o total de engajamento, sessões engajadas, ok? Se a gente vem para cá, aquelas métricas que a gente já viu. Muito bem. Queria mostrar para você aqui então outros parâmetros. Veja que essas informações são bem valiosas aí para você traçar estratégias de marketing, ok? Vamos verificar aqui uma outra métrica, tá? Então, ainda aqui dentro de cidade e dispositivo, ainda, observa que você tem aqui a opção a marca do dispositivo, o dispositivo, o modelo do dispositivo, olha só que bacana isso aqui, o sistema operacional, a plataforma, né? Então, por exemplo, se ele acessou aí de um sistema iOS ou Android, enfim. A versão do sistema operacional, até isso ele traz. A resolução da tela, isso é muito importante. E código de fluxo. Então, a resolução da tela, você vai verificar, olha, aquele vídeo do YouTube, aquela campanha de vídeo do YouTube, foi acessada por um dispositivo que tem uma resolução de tela que não aparece a informação mais importante que eu preciso. Então, fazendo essa análise, você consegue verificar. Eu vou escolher aqui o modelo do dispositivo. E olha que legal, ele traz até o modelo do dispositivo. Então, ele mostra a cidade, foram 6 aqui do Chrome, no caso, através do computador. 3 aqui deste modelo desse Samsung, desse outro modelo. Aqui esse outro modelo, SMA A10, né? De um A31. Desse outro aqui também. Então ele traz até o modelo, ok? Muito bem, aqui dentro do dispositivo ainda, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante para mostrar para você. Então aqui o modelo, sistema operacional. E vamos selecionar esse sistema operacional só para a gente ver. Então olha aí, ó, Windows de Araçatuba, Android de Araçatuba, Android de São Paulo, depois mais aqui Android, Windows. Então veja que aqui nessa cidade da Suécia foi acessado através do Linux, ó que interessante.
dessa cidade aqui de Porto Nacional Android e de Rio Preto, São José do Rio Preto Android também. Ok? Muito bem, então vamos agora verificar outra métrica importante aqui para mostrar para você. Então, aqui, dentro de usuário, vamos ver aqui uma métrica, vamos ver se ele vai trazer. Então, eu estou aqui, ó, cidade, usuário, e eu tenho aqui a opção de idade. Vamos ver se ele vai trazer para mim. Ó, então, essa métrica não está ainda, está aqui, ó, né? Então, ele não trouxe para mim, ó. Não tem nenhum dado ativo. Tudo bem. Então, cidade, eu vou escolher então uma outra métrica aqui. Vamos ver se ele traz para mim o gênero. O gênero ele também não trouxe. Tudo bem? Então, vamos verificar uma outra métrica. Então, agora vamos mudar. Vamos aqui nessa parte de aquisição, que eu falei para você agora há pouco. Essa métrica aqui é bem interessante, tá? Deixa eu só ver aqui uma informação. Tá. Então, aqui mesmo, em aquisição, então você está me acompanhando aí, né? Aquisição, você tem aqui algumas métricas, algumas informações bem valiosas também, tá? Como, por exemplo, dentro de aquisição, eu tenho aqui a data da primeira sessão. Isso aqui é bem importante, tá? Ele vai trazer para mim, olha só que interessante essas informações. Vou subir aqui. Aí. Aqui. Então, olha só. Ele traz a data da primeira sessão. Então, isso aqui é muito importante. Ó. Ele mostra, por exemplo, que aqui em Araçatuba eu tive 4 acessos nessa data, em fevereiro. Então, mais 2 acessos nessa outra data, já no mês de março. Mais 2 acessos nessa outra data em março, né? Então, tá? Então aqui ele traz a data. Ok? Então essa métrica aqui também é bem valiosa, tá? Vamos verificar mais uma aqui. Então, vamos vir aqui, né? Então a gente está aqui em cidades, aquisição. Deixa eu ver aqui. Data da primeira visita, vamos ver aqui. Basicamente são as mesmas. Deixa eu mudar então aqui para outra. Origem atribuída ao primeiro usuário. Vamos ver aqui. Aqui, ó, isso aqui é importante, tá? Então veja que essa métrica, ele mostra, por exemplo, de onde que vieram esses usuários, né? Então mostra que 6 é através de ter digitado meu site diretamente. Aqui também dessa cidade de Ribeirão Preto 3. Do Google essa aqui não é listado. Olha, veja que esses usuários vieram através do Facebook. Então, ação de campanhas do Facebook Ads. Aqui de São Paulo, 2 usuários foram diretos. Do Instagram, do YouTube. Então, veja aqui, né? Ó,
do Google e do MailChimp. Então veja, a ferramenta MailChimp, que nós tivemos aula já sobre e-mail marketing, né? O usuário veio através desta ferramenta de e-mail marketing. Então ele mostra aqui para mim, veja o quanto isso é importante também saber essa informação. Vamos ver aqui uma outra métrica dentro de aquisição ainda. Deixa eu ver aqui. Tipo de rede de publicidade do Google Ads atribuída ao primeiro usuário. Vamos ver se o que ele traz aqui para a gente. Aqui ele não traz nenhuma informação. Vamos ver aqui, ainda aqui em aquisição. Campanha do primeiro usuário. Então, olha aqui, ó. Lembra que eu falei que esse referral seria através das campanhas que eu fiz lá do Google Ads? Tá? E quando aparece aqui orgânico, é porque foram feitos contatos, no caso aí teve leads, né? Só que de maneira direta. Tá? Desculpa, o orgânico é porque não foi pago nenhum tipo, não foi investido nenhum tipo de anúncio, foi através do público orgânico, ok? Vamos ver aqui mais uma aquisição.